Título: A vida de Batseba. De pecado e dor à redenção e promessa. Introdução à história de Batseba. Hoje, mergulharemos profundamente na vida de uma das mulheres mais intrigantes e impactantes das Escrituras, Batseba. Seu nome, em hebraico, Batsheva, significa filha do juramento ou filha de Sete, um nome que carrega consigo um simbolismo poderoso de completude e aliança. A história de Batseba é uma jornada de dor, pecado, arrependimento e redenção, um lembrete de que Deus pode transformar até mesmo os capítulos mais sombrios de nossas vidas em algo belo e significativo. A história de Batseba está entrelaçada com a de Davi, o rei segundo o coração de Deus, e ocorre em um contexto de poder, tentação e consequências. Para compreendermos melhor quem era esta mulher e os eventos que a cercaram, precisamos situá-la dentro do cenário de sua época. O contexto histórico e cultural. Batseba vivia em um período em que as mulheres eram frequentemente definidas por seus relacionamentos familiares, como filhas, esposas ou mães. Ela era filha de Eliã, um dos guerreiros mais leais de Davi, mencionado em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 34. Além disso, ela era casada com Urias, um heteu, que também era um dos valentes de Davi, um guerreiro de elite. Esses detalhes revelam que Batseba não era uma mulher qualquer. Ela fazia parte de uma família de prestígio e estava ligada a homens que tinham enorme importância dentro do reino de Israel. Sua beleza era notável e é uma das primeiras coisas que a Bíblia destaca sobre ela. No entanto, a beleza de Batseba não era apenas física. Ela também era uma mulher de força interior. Apesar de ser frequentemente lembrada por seu envolvimento com Davi, sua história não termina em escândalo. Pelo contrário, ela se torna uma peça central nos planos de Deus para a linhagem messiânica. O encontro com Davi, a história mais conhecida envolvendo Batseba, está registrada em 2 Samuel, capítulo 11. O texto nos apresenta um momento em que o rei Davi, que normalmente liderava suas tropas em batalha, optou por permanecer em Jerusalém. Este detalhe já carrega um alerta. Quando abandonamos nossos propósitos e nos colocamos fora da posição que Deus designou para nós, nos tornamos vulneráveis a tentações. Davi, ao caminhar pelo terraço do palácio, avistou Batseba banhando-se. A Bíblia descreve que ela era muito formosa, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Aqui, é importante entender que o banho de Batseba provavelmente não tinha nada de inapropriado. O texto sugere que ela estava realizando um ritual de purificação, conforme a lei de Moisés, após o período menstrual, o que era um ato de obediência e devoção espiritual, Levítico, capítulo 15, versículo 19. No entanto, sua privacidade foi violada pelo olhar de Davi. Tomado pelo desejo, Davi enviou mensageiros para buscá-la, e ela foi levada ao palácio. Muitos debatem sobre o papel de Batseba nesse encontro. Ela tinha escolha. Poderia ela recusar ao rei, em uma sociedade patriarcal, onde o rei tinha autoridade absoluta? É provável que suas opções fossem limitadas. O texto bíblico, no entanto, não coloca o foco em sua culpa, mas nas ações de Davi. Após o encontro, Batseba enviou a Davi uma mensagem curta e direta. Estou grávida. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 5. Esta declaração simples desencadeou uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de ambos. O plano de Davi e a morte de Urias. Ao receber a notícia da gravidez, Davi, em vez de confessar seu pecado, tentou encobri-lo. Ele convocou Urias de volta da batalha, esperando que o guerreiro passasse a noite com sua esposa, assim, acreditasse que o filho era seu. No entanto, Urias demonstrou um caráter impecável. Ele se recusou a desfrutar do conforto de sua casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Diante da integridade de Urias, Davi tomou uma decisão terrível. Ele enviou uma carta a Joabe, comandante do exército, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a luta era mais feroz, para que fosse morto, 2 Samuel, capítulo 11,
versículo 15. O próprio Urias carregou a carta que selaria seu destino. A morte de Urias trouxe dor e luto a Batseba. Após o período de pranto, Davi a tomou como esposa, e ela deu à luz o filho fruto de seu relacionamento. No entanto, o que Davi fizera desagradou ao Senhor, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27. A confrontação de Davi e a perda do filho. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi. Em uma parábola poderosa, ele comparou Davi a um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Quando Davi, indignado, declarou que tal homem merecia a morte, Natã revelou: "Você é esse homem." Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 7. Davi foi consumido pelo arrependimento e confessou seu pecado. Embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de seus atos foram severas. O filho que Batseba deu à luz ficou gravemente doente e morreu, como Natã havia profetizado. Este foi um momento de dor indescritível para Batseba, que já havia perdido seu primeiro marido e agora enfrentava a perda de um filho. A redenção e o nascimento de Salomão. Apesar de tudo, Deus não abandonou Batseba e Davi. Depois de um período de luto, Davi a consolou, e ela deu à luz outro filho, a quem chamaram de Salomão. O nome de Salomão, que significa paz, foi um sinal da restauração e da graça de Deus. O Senhor amava Salomão e enviou o profeta Natã para chamá-lo de Jedidias, que significa amado do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 25. Salomão cresceu e se tornou o rei mais sábio de Israel, e foi através de sua linhagem que o Messias, Jesus Cristo, veio ao mundo. Assim, Batseba, uma mulher marcada por escândalo e sofrimento, tornou-se uma ancestral de Cristo, um testemunho da redenção divina. O papel de Batseba na velhice de Davi. Nos últimos anos de Davi, Batseba desempenhou um papel crucial. Quando Adonias, outro filho de Davi, tentou usurpar o trono, foi Batseba quem intercedeu em favor de Salomão, lembrando Davi de sua promessa de que Salomão seria seu sucessor. 1 Reis, capítulo 1, versículo 17. Sua sabedoria e determinação ajudaram a assegurar o cumprimento do plano de Deus. Lições da vida de Batseba. A história de Batseba nos ensina que Deus pode transformar até mesmo os erros mais graves e as situações mais difíceis em algo belo. Ela nos lembra que não somos definidos por nossos pecados ou circunstâncias, mas pela graça redentora de Deus. Além disso, sua vida é um testemunho de que, mesmo em meio à dor, Deus está presente e tem um propósito maior. Batseba também nos ensina sobre resiliência. Apesar de tudo que enfrentou, ela permaneceu firme e desempenhou um papel vital na história de Israel e na linhagem messiânica. Reflexão final. Você já enfrentou momentos de dor ou sentiu que sua história estava marcada por erros e arrependimentos? A vida de Batseba é um lembrete poderoso de que Deus pode redimir qualquer situação. Ele é especialista em transformar cinzas em beleza e trazer propósito ao caos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com outros e deixe seus pensamentos nos comentários. Que possamos aprender com a vida de Batseba e confiar na graça e no propósito de Deus para nossas vidas. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Que Deus abençoe você.